Você já se perguntou por que que as pessoas se convertem e vivem um tempo com Cristo, mas depois acabam se afastando, mesmo provando do corpo de Cristo, acabam voltando para as coisas velhas do mundo e acabam morrendo espiritualmente? É sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Muito prazer, eu me chamo Luiz. Bem-vindo ao meu telhado. Algum tempo atrás, eu tinha um grande amigo meu que participava de muitos projetos junto comigo aqui na igreja que eu frequento. E eu acompanhei o crescimento espiritual dessa pessoa. Mas um certo tempo depois, mesmo a gente se esforçando para ajudar ela, e mesmo eles também se esforçando para ser ajudado, essa pessoa acabou caindo e voltando para as velhas práticas do mundo. Isso me deixou muito triste, porque eu gostava muito dela e eu sei que quando a pessoa dá legalidade para o diabo e quando o diabo entra na vida da pessoa que já conheceu a Jesus, o final dessa pessoa não é muito bom. Graças a Deus agora ele já se reergueu de novo e está firme com Deus, eu estou muito feliz por isso. Mas você deve também conhecer pessoas assim, que chegaram um tempo na igreja e depois saíram, depois se afastaram, ou mesmo que estão na igreja, mas não conseguem manter um nível crescente de comunhão, intimidade com Deus. E um dia eu perguntei para o Espírito Santo, eu questionei ele. Eu falei assim, Espírito Santo, por que que isso acontece? Por que que tem pessoas que elas se convertem, elas começam a caminhar, mas um tempo depois se afastam, saem da igreja? E o pior não é sair da igreja, o pior é morrer espiritualmente. O Espírito Santo foi muito claro em me responder e foi muito claro na resposta, e é isso que eu vou compartilhar com você. Eu quero ler primeiro o livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Se você parar para prestar atenção nesse versículo, ele não está falando que aquele que está de pé cuide para que não caia. Ele fala assim, aquele que pensa. E essa pequena palavra, ela faz uma diferença muito grande em tudo aquilo que ele vai falar ali para trás. Versículo 1. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Em todo momento ele está citando todos aqueles que saíram do Egito. E a gente sabe que o Egito ele representa o mundo, né? O faraó representa o diabo que aprisiona o povo de Deus, que aprisiona as pessoas. A passagem ali pelo Mar Vermelho representa a nossa conversão em Cristo. Quando a gente se converte, a gente sai do mundo, sai do Egito e vem para Deus. E o caminho do povo no deserto representa a nossa caminhada. E a terra prometida deles representa a nossa salvação. Então a gente pode olhar para eles e ter um exemplo de como não fazer. A Bíblia também fala que tudo que está escrito para o nosso proveito está escrito e para o nosso ensino está escrito. Então a gente precisa usar esses exemplos e trazer eles para a nossa realidade, amém? Bom, então todos eles viram as maravilhas de Deus, todo o povo viu Deus agindo com as pragas, todo o povo viu Deus se manifestando, eu acho que da maior forma possível. Todos participaram do maná e todos beberam água da rocha, assim como está escrito aqui. E agora o versículo 5. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Então aqui ele já separa, ele já coloca a maioria e uma minoria do povo. E a partir daqui ele está falando da maioria. E o resultado de que Deus não se agradou deles foi que eles ficaram prostrados no deserto. E assim acontece hoje em dia. Todos nós temos acesso a Cristo, todos nós temos acesso à palavra de Deus, todos nós temos acesso à Santa Ceia, à comunhão com os irmãos. As bênçãos de Deus estão aí para que a gente possa ver, possa contemplar, nós podemos buscar Ele, buscar um relacionamento de intimidade com Ele, mas Deus não se agrada de alguns de nós. Por que será? Por que será que essas pessoas caem? Porque Deus não gosta delas? Não. Olha o versículo 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então a maioria daquele povo caiu e ficou prostrado no deserto porque eles pecaram. Não existe um padrão para pecar. A gente pode pecar de várias formas. Eu espero que você não peque, né? Eu também quero não pecar.
mas o pecado ele se apresenta assim. Então aqui o texto se refere a algumas qualidades, digamos assim, alguns níveis de pecado que aquele povo cometeu, e muitas coisas nós cometemos hoje. O primeiro foi a cobiça das coisas más. O segundo pecado, versículo 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. O terceiro, não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Quarto, não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. O quinto, não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então esses foram os pecados que fez com que aquele povo caísse, com que aquele povo ficasse no deserto. E olha o que ele diz aqui agora. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertências a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Ele não está falando aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está sentado, cuide para que não caia. Não, aquele que pensa que está de pé. Por que aquele que pensa que está de pé? Porque muitas vezes na nossa caminhada, a gente deixa de olhar para Cristo e começa a olhar para essas cobiças que o mundo oferece, ou esses pecados que o mundo oferece. E quando a gente desvia esse olhar de Cristo para essas coisas, nós acabamos caindo pelo meio do caminho. Então, muitas pessoas acreditam que ainda estão caminhando, mas na verdade elas já morreram há muito tempo atrás. Eu quero deixar com você essa meditação. Será que nós estamos realmente de pé? Será que nós estamos realmente caminhando em direção a Cristo? Ou será que eu já não fiquei para trás? Ou será que eu já não morri espiritualmente há muito tempo atrás? Será que eu não fiquei em algum desses pecados? Isso é muito importante, irmão, porque imagina você estar caminhando todo esse tempo e se enganando a si mesmo ou vivendo uma vida de falsidade. Deus, ele olha todas as coisas. Deus, ele conhece o nosso coração. Analisa a sua vida e reflita se você não pensa que está de pé. Porque se você pensar que está de pé, a chance de que você já tenha caído é muito grande. Existe a oportunidade de se arrepender. Olha o que o versículo 13 fala. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Eu acredito que o Espírito Santo neste momento está conduzindo o seu pensamento e você pode estar até lembrando de algumas dessas coisas que te fizeram cair no caminho. Existe uma oportunidade. A partir de hoje você pode dizer não para essas coisas, não para essas práticas. Você pode passar a viver na verdade, não se enganar mais. Porque nenhuma tentação, assim como diz aqui no versículo, é maior do que a força que Deus te dá para dizer não para ela. Que você possa buscar essa força em Deus, que você possa buscar esse alívio e esse refrigério em Deus, e que se você parou pelo caminho, ou se você conhece alguém que está nessa situação, você vai conseguir ajudar essa pessoa, ou você vai conseguir levantar. Eu espero que essa palavra possa cair no seu coração como uma semente que cai em terra boa, que ela possa germinar, que ela venha crescer muito, que ela venha dar muitos frutos. Eu aconselho você a ler esse trecho de novo, meditar e pedir para o Espírito Santo te guiar. Não fique apenas nas minhas palavras, mas ouça aquilo que ele tem para você. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, toda semana eu coloco uma palavra de edificação aqui no canal, assim como essa. Se você ainda não é inscrito, então se inscreve e ativa as notificações para receber todas as mensagens. Deixe o seu joinha, porque me ajuda bastante também. E se você puder deixar um comentário ali com alguma experiência que você teve ou com algum outro entendimento sobre esse versículo, vai me ajudar muito e vai ajudar as outras pessoas que vão ler os comentários. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até semana que vem.